Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. E nos alegramos com a participação de todos que estão conosco. Aqueles que participam pelo YouTube, nós queremos pedir que possam curtir, comentar e compartilhar. É muito importante fazer isso, porque dá mais visibilidade ao programa e torna ele mais relevante. Assim, este programa vai chegar a outros lares, a mais pessoas, e vão conhecer todo o conteúdo da Igreja Cristã Maranata. Uma bênção. Nós saudamos os nossos irmãos que participam também pela TV, nos diversos canais. Tem sido de grande importância a audiência dos nossos irmãos ao ouvir e ao participar conosco do nosso programa. Aqui no programa Mais Sábios, nós falamos de diversos assuntos. E nós estamos vindo de uma sequência falando a respeito dos meios de graça. No último episódio, nós falamos a respeito de consulta à palavra. E este assunto, ele é tão rico, nós temos tanta coisa para falar, que nós vamos dar sequência hoje, conversando aqui com os pastores convidados, que estão conosco mais uma vez aqui. Uma alegria recebê-los, pastor Ronieli Novaes e o pastor Humberto Ferreira. No primeiro programa, quando falamos a respeito de consulta à palavra, os pastores já contaram algumas experiências, já falaram de textos bíblicos, né, que são importantes para a vida do servo de Deus, e nós queremos pedir aqui aos pastores que comentem um pouco mais a respeito deste assunto. Eu gostaria de começar aqui falando com o pastor Ronieli. Pastor Ronieli, programa, como a gente sempre enfatiza aqui, nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Toda família tem um idoso, toda igreja tem idoso. Mas nós vamos falar um pouco aqui, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da experiência de consulta à palavra na vida do jovem, por exemplo. Né? Porque o jovem, ele é uma pessoa nova e que tem toda condição, né? Tem saúde, tem condição de ajudar um idoso, né? De estar perto dele e também de viver as suas experiências como jovem. E eles também têm consultado ao Senhor. Eu me recordo de uma experiência que eu tive quando jovem, quando eu consultei ao Senhor. O Senhor tinha mostrado, numa reunião de jovens, o Senhor tinha mostrado que estava derramando dons espirituais. E nessa reunião o Senhor falou que estava derramando visões, revelações, né? Interpretação, línguas estranhas, diversidade de dons espirituais. E a revelação foi tão profunda que o irmão que teve o dom ali, ele falou bem assim, olha, quem recebeu hoje aqui os dons espirituais que o Senhor mostrou aqui foram os jovens. Aí foram falando os nomes, né? Foi falando os nomes. E o meu nome foi citado. Eu falei, Senhor, que bênção, porque eu estava orando, pedindo ao Senhor que me usasse nos dons. E aí o Senhor me deu uma experiência maravilhosa, né? Eu vou encurtar a experiência para contar o que o Senhor disse quando eu consultei. Então, para confirmação deste dom, eu tive um sonho uma noite, eu acordei com aquele sonho na minha mente, e aí eu consultei. Era um sonho que o Senhor mostrava eu sendo usado nos dons. E aí eu consultei ao Senhor, porque no sonho eu era usado nos dons de línguas estranhas. E aí eu consultei o Senhor, falei, Senhor, e este sonho que eu tive, essa experiência, o Senhor tinha falado que ia me usar nos dons, é isso mesmo, Senhor? Abri a palavra. Quando eu abri a palavra, o texto que o Senhor mostrou foi a cura de um gago, né? E a prisão da língua se desfez e ele já podia falar perfeitamente. Glória a Deus. Então assim, foi uma resposta maravilhosa. Eu, como jovem, vivi essa experiência. Certamente, quando jovem, o senhor também teve as suas experiências, pastor Humberto, mas eu gostaria que o senhor desse uma palavra aos nossos jovens, aqueles que estão nas igrejas, aqueles que estão buscando os dons espirituais, aqueles que querem ter uma experiência com consulta, né? Abrir a palavra do Senhor para o Senhor falar com eles. Pai do Senhor, pastor Abel, pastor Humberto, Pai do Senhor a todos que estão conosco em mais essa oportunidade, aos nossos jovens que estão nas nossas igrejas e até mesmo aquele jovem que porventura possa estar assistindo este programa neste momento, também pode viver essa experiência, porque a palavra de Deus, ela está à disposição do homem.
Os jovens precisam ter essa experiência, buscar o Senhor para viver uma vida em comunhão com Deus, em santificação com o Senhor, para que ao consultar ao Senhor, Deus possa falar. O pastor contou aqui a sua experiência de quando ele era jovem. Eu vou citar aqui a experiência parecida de um jovem que ele queria casar, porém ele estava desempregado. E ele estava orando ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor. E o Senhor havia dado um sonho que ele ia se casar com tudo, não ia faltar nada para ele. Só que ele estava desempregado, não tinha nada. E certa vez ele teve um sonho com um número de telefone. E ele ficava ligando ali para aquele número de telefone e só dava ocupado. Quando ele acordou, ele ligou para esse número, caiu em uma empresa que ele tinha deixado um currículo. E a empresa estava tentando falar com ele já há muito tempo. E disseram, olha, nós estamos tentando falar com você há muito tempo e hoje era o último dia para você ingressar aqui na sua vaga, senão ela seria cedida para outra pessoa, né? Então ele foi para a empresa e a partir desse dia foi admitido, começou a trabalhar e no dia do seu casamento, na semana do seu casamento, ele ainda não tinha nada em casa, porque havia começado a trabalhar recente, né? E na semana do casamento, um irmão convidou ele para ir numa loja de móveis. E o irmão fez lá um orçamento de tudo que ele precisava para dentro de casa. E ele falou assim, olha, eu não consigo pagar. A loja era até de um irmão da igreja. E o irmão falou assim, não, eu vou facilitar para ele. Eu vou deixar ele pagar quando ele estiver em melhor situação. Eu me lembro que esse jovem casou no início do ano, até na metade, mês de maio ali, e o irmão falou assim, você pode começar a me pagar em dezembro, a primeira prestação. Aí o jovem, ele falou assim, tudo certo, porém, eu vou consultar o Senhor. Aí ele foi, perguntar ao Senhor se o Senhor estava naquele negócio ali, se ele poderia fazer aquela compra, que era uma compra relativamente grande. E quando ele foi perguntar ao Senhor, o Senhor respondeu a ele, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Então ele fez ali aquela compra, aí na semana seguinte houve o seu casamento, e ele casou com tudo que ele precisava dentro da sua casa. Então foi uma experiência marcante, e esse jovem, já tem muitos anos isso aí, ele nunca mais ficou desempregado. Então Deus, o nosso Deus, Ele quer te conceder a você, jovem, uma experiência para marcar a sua vida na palavra, nos meios de graça, na oração, nos dons espirituais, conforme o pastor aqui, o Senhor falou e começou a usar a sua vida, o Senhor também quer te usar. E a palavra, esse recurso maravilhoso, está à sua disposição. Glória a Deus. Que bênção é poder consultar o Senhor. Isso. No momento, a experiência do jovem que consultou o Senhor ali, uma situação até financeira, vamos dizer assim, Favorável. que poderia se agravar se ele fizesse errado, porque ainda que tivesse a facilidade, de pagar um valor pequeno, começar a pagar meses depois, mas ele teve o temor de consultar o Senhor. E esse temor de consultar o Senhor, assim como a orientação que o pastor Nélio trouxe para os jovens aqui, pastor Humberto, os nossos irmãos idosos também têm. Tem que ter, Tem que ter. Os nossos irmãos idosos, muitos deles às vezes até com dificuldade já de enxergar, a Bíblia ali, a letra pequena, tal. Mas isso é um impedimento para ele consultar o Senhor? Como é que pode ser orientado os nossos irmãos idosos, que às vezes têm a dificuldade até de leitura ali, como que ele pode fazer para consultar o Senhor? Pede ajuda, Hoje nós temos ajudas nas igrejas, tem jovem, toda casa tem um jovem, Isso. Tem um adolescente que lê muito bem, que enxerga muito bem. E se não tiver dentro de casa, você tem na igreja, porque nós somos o corpo, Então o corpo está ali presente, Nós não temos como errar. Exatamente. Se nós consultarmos ao Senhor, não temos como errar. A gente sempre vai acertar,
porque o Senhor sempre tem a direção certa para nós. Se for um assunto, ô pastor Humberto, se for um assunto familiar, exemplo, o casal, né? O marido e a mulher têm um assunto em comum da família, né? Como é que eles devem fazer? Um só consulta, consulta sozinho? Não, consulta você aí, ou pode reunir a família, pode orar juntos, pode consultar juntos. Qual é a orientação? A orientação é orar juntos, né? Família, tá ali juntos, nada melhor do que a família estar junto. A gente sempre teve experiência de orar juntos, né? Eu e a esposa, né? Tinha os filhos, às vezes a gente juntava os filhos também, né? Tinha que consultar. Todas as minhas férias, nós às vezes queríamos fazer alguma coisa. A gente sempre tinha duas coisas, uma reformar a casa, a outra era viajar. Então, o que nós vamos fazer? Os filhos sempre queriam viajar, né? Sempre queria viajar. E acabava nos convencendo, né? Porque a gente queria fazer também a vontade deles. E acabava que a gente consultava o Senhor. Por vezes o Senhor permitia, por vezes o Senhor não permitia. Me lembro de uma vez eu fui consultar o Senhor, estava de férias também, né? E assim, uma viagem que a gente queria muito fazer. E aí eu consultei o Senhor disse, não. Eu falei, Senhor, mas tá bom. O Senhor disse não, então para lá eu não vou. Isso já, bastante tempo, já um ministério já estabelecido, né? Vou fazer então, Senhor, 50% só. 50%. O Senhor permite? Não. Mas nem 50%, Senhor? Então tá. Então, 25% já me satisfaz. Eu tenho aonde ir, eu tenho quem visitar, eu tenho casa para ir. 25% me satisfaz. Abri a palavra de novo. Eu não me lembro mais o texto, não, mas o conteúdo da mensagem do Senhor para mim foi o seguinte: vai, pode ir, você só não volta vivo. E aí eu parei, fechei a Bíblia e falei assim, meu Deus, depois de tanto tempo de experiência, Insistiu ali na consulta. Tanto, eu mereço essa pancada. Eu mereço. Mas a correção do Senhor é a melhor coisa para nós. Não, foi a melhor coisa. É porque é um ensino também, né, pastor Humberto? É um ensino. O Senhor está nos ensinando sempre consultar, né? O Senhor consultou uma vez, consultou duas, consultou três. O que importa é isso. Na terceira. O que não pode é consultar. O Senhor fala não e você faz. E fazer. Né? Porque muitas vezes a gente não entende, mas o Senhor quer dar um livramento na viagem. O Senhor quer nos poupar Exatamente. de alguma coisa. O Senhor quer nos abençoar sempre. Então é importante, a consulta à palavra. Nós vamos aqui chamar o pastor Alex, né? Alexandro França. Pastor Alex participa das madrugadas também, assim como o pastor Roniel e o pastor Humberto, das madrugadas diárias na Rádio Manaim, na TV Manaim. E o pastor Alex aqui vai nos trazer aqui uma palavra a respeito deste assunto, consulta à palavra. Olá, Pai do Senhor, pastor Abel, Pai do Senhor, amados irmãos do programa Mais Sábios, aqui é o pastor Alex. Estou gravando esse vídeo a pedido do nosso querido pastor Abel para falar acerca da consulta à palavra, um dos recursos que o Senhor Deus tem dado a nós nessa obra. E um texto que eu escolhi aqui para nossa meditação encontra-se em 1 Samuel, capítulo 28, versos 6, versos 5 e verso 6. Diz assim: E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Meus irmãos, esse grande mistério que é a palavra de Deus, o Senhor se revelar aos seus servos, se dá desde o início. E aqui nós vemos que o profeta Samuel já havia morrido, Israel estava passando por um momento muito difícil e Saul quis consultar ao Senhor. Não havia, e ali naquela ocasião Deus não falou com ele, porque ele já estava vivendo um momento em que ele vivia em desobediência. E o grande mistério para você, para mim, que servimos a Deus e queremos ouvir a voz do Senhor, é permanecer em obediência, é em crer na sua palavra e saber que o projeto de Deus sempre foi falar e se revelar ao coração de cada um de nós.
e acredito que nesse programa maravilhoso está sendo realizado. Você vai aprender um pouco mais acerca de como ouvir e como consultar ao Senhor. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Pastor Alexandre França, bênção, muito bom saber aqui que o Senhor tem dado experiências, né, aos seus servos, e certamente aquilo que nos disse aqui edifica, traz para a gente aqui ainda mais a condição de entendimento daquilo que é a importância da consulta à palavra na vida do servo de Deus. Para dar sequência, nós vamos aqui assistir mais vídeos, agora dos nossos irmãos idosos. E o primeiro vídeo, ele é do nosso irmão Francisco Carlos, que reúne na igreja em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Nós vamos aqui ouvir a sua experiência com consulta à palavra. Paz, irmãos. Eu sou Francisco Carlos Pena, da igreja do Parque Mambucaba, aqui em Angra dos Reis. Gostaria de compartilhar uma experiência com a consulta à palavra. Consultamos ao Senhor para fazer uma compra de uma geladeira. E o texto foi em Eclesiastes 9, versículo 10. Eu pedi ao irmão para ler. Diz assim a palavra do Senhor: tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Gostaria de agradecer ao programa Mais Sábios. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Irmão Francisco, glória a Deus, a sua experiência edifica. Parece simples, vou consultar para comprar um eletrodoméstico. É isso mesmo. Deus fala conosco na sua palavra, não é isso mesmo, pastor Ranieri? Exatamente, pastor Abel. Aquilo que parece simples aos nossos olhos, mas para o irmão é muito importante, e é importante para Deus também, né? Aquilo que é a sua necessidade é importante para o Senhor, e o Senhor falou com ele que ele poderia comprar a geladeira, né? E ele comprou, certamente está feliz, né, com a sua geladeira, fez bem em consultar o Senhor. Eu conheço uma irmã que não consultou o Senhor e comprou uma geladeira, e ela teve muito trabalho depois com a geladeira, que ficou dando problema. O técnico teve que ir na casa dela várias vezes. Então, bem fez esse irmão em consultar o Senhor. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus. Tem um outro irmão que consultou o Senhor para fazer uma outra compra, e ele vai contar a sua experiência, que é o nosso irmão Plácido. Ele que é lá da igreja em Maringá, no Paraná. Irmão Plácido, conta a sua experiência para a gente. Irmãos, na paz do Senhor Jesus, meu nome é Plácido, eu sou obreiro da igreja do Madeira, em Maringá, e meu testemunho e a minha experiência foi da compra de um veículo, e eu consultei o Senhor, e não foi o veículo que foi me mostrado, não teve aprovação. Mas na mesma semana, o Senhor me revelou um outro veículo no mesmo local, da qual esse veículo tem sido para o meu trabalho, como obreiro da igreja, como servo do Senhor. E foi uma bênção, foi uma grande experiência, que o Senhor me deu um livramento de uma compra que não era para ser efetuada. Mas o Senhor proveu todas as coisas, e eu somente tenho que agradecer e glorificar a Deus por as bênçãos que Ele tem operado. Irmão Plácido, glória a Deus. É muito bom ouvir o não do Senhor também, porque Ele sempre nos dá uma experiência melhor. Não é isso mesmo, pastor Humberto? Com certeza. Aquilo que nós falamos no episódio anterior, né? Quem consulta o Senhor não erra, né? Exatamente. Deus sabe de tudo, conhece tudo. O olhar do Senhor está muito à frente do nosso, né? Então, quer dizer, fatalmente ele teria um problema com este veículo, né? Mas o Senhor já sabia disso, por isso o poupou, né? Então, o não ali foi para uma experiência para ele, para saber que Deus tem o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós, tem o né? melhor. Glória a Deus. Agora nós vamos assistir outros vídeos. São os vídeos de recado que os nossos irmãos enviam.
e deixam pra gente aqui as suas mensagens. Vamos assistir. Eu quero mandar um recado pro tio Rogério, pra tia Regina e pra todos os outros mais sábios, porque é um exemplo ver eles na igreja. A paz do Senhor. Ei, paz do Senhor, tudo bem? Muito carinho que eu venho aqui dizer que eu amo esse programa. Mais Sábios é um programa que realmente nos alimenta. É muito bom conhecer mais como lidar com os nossos queridos idosos, com os irmãos, né, que precisam da acessibilidade. É muito bom. E eu quero deixar aqui um abraço, mas bem apertadinho. Aqui quem está falando é a Lucélia Loureiro. Mas eu deixo o abraço apertadinho enviado pela tia Lu, porque eu também apresento o quadro Luz para o Meu Caminho, aqui na Rádio Manaim. E também, como Lucélia Loureiro, apresento também o programa Boa Tarde Manaim. E é com carinho que eu sempre anuncio aqui para todos os irmãos para estarmos orando pelos nossos queridos idosos. E é o carinho que eu deixo para vocês, é um abraço bem apertadinho e dizer que vocês fazem parte das nossas orações. A paz do Senhor. Glória a Deus! Se você também quer participar enviando o seu vídeo, está aparecendo um QR Code agora na tela. E você tem a condição de enviar o seu vídeo. É uma criança, um intermediário, adolescente, um jovem, ou um adulto, ou um irmão idoso, pode enviar o vídeo. Às vezes a netinha quer mandar um abraço para o vovô. A oportunidade é agora, mande o seu vídeo. Quer mandar um abraço para o irmão da igreja, um idoso lá da sua igreja? Que bênção! Pode enviar o seu vídeo também. O irmão idoso quer contar uma experiência, quer falar com a gente também? Grava o seu vídeo e nos envie. É só apontar a câmera do celular para esse QR Code e enviar o seu vídeo. Vai ser uma alegria receber e transmitir aqui o seu recado no programa Mais Sábios. Estamos nos despedindo aqui agora dos pastores que participaram conosco aqui do programa. Pastor Ronieli Novaes, muito obrigado pela sua participação. Amém, pastor Abel. Foi uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, com os pastores e também com aqueles que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Pastor Humberto, sempre uma alegria também recebê-lo aqui. Obrigado por participar mais uma vez conosco. Amém. Nós que agradecemos. É sempre um prazer estar participando também. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Jesus. Chegamos ao final de mais um episódio do programa Mais Sábios e te esperamos no próximo episódio. Até breve.